Salve, salve, boa noite! Bem-vindos ao Café com Ferri. Edição especial hoje, mais um parlamentar aqui no nosso programa. Queria começar aqui agradecendo os patrocinadores. Minerva Foods, melhores churrascos, sempre com Minerva Foods. Mas também para tua carne do dia a dia, pode contar com as marcas da Minerva, que é bom demais da conta. A XTB, corretora internacional aí que a gente usa para analisar ativos internacionais aqui, um novo parceiro do podcast. Então, bem-vindo a XTB. Aguardamos aqui nossos enfeites, aqui, nossa decoração. Aqui estamos esperando, que é um parceiro novo aqui do nosso podcast. E Adapta.org, a empresa brasileira de inteligência artificial. Rafael Ferri, bem-vindo. Boa noite a todos. Hoje temos um convidado especial aqui, Gustavo Gar, deputado federal, um dos mais combativos deputados da direita. Tenho perguntas aqui icônicas aqui para fazer para ele, e eu vou começar com uma pergunta que eu fiz nos bastidores aqui, que é: Gayer, a Janja é uma bênção para a direita? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do podcast. Já tem um tempo que a gente está tentando fazer isso acontecer, né? Mas por morar longe, às vezes fica difícil. Estou aqui, na hora que eu fiquei sabendo que eu vou para São Paulo, eu pedi, não, então eu tenho que ir lá no Café com Ferri, né? Tu mora em Goiás ou no Goiás? Tanto faz, na verdade, né? Existe essa biscoito bolacha, né? Tanto faz, é Goiás, eu moro em Goiânia. Então é um prazer estar aqui. A Janja e o Sidônio, na nossa opinião agora, da oposição, são duas bênçãos que a gente tem, né? Os dois que trabalham no governo, mas parece que são infiltrados e, na verdade, trabalham para a oposição. Porque o que eles contribuem para desgastar a imagem desse governo, para escancarar o quão incompetente, corrupto esse governo é, nenhum deputado da oposição, eu acredito, é capaz de conseguir. Talvez só o Nicolas, com os vídeos dele, consegue fazer o dano nesse governo que a Janja e o Sidônio estão fazendo. E o engraçado é que Janja e Sidônio são brigados, os dois disputando ali a liderança da comunicação do Lula. Na minha opinião, qualquer um dos dois que ficar na comunicação, nenhum dos dois consegue fazer um milagre para resgatar a rejeição, para resgatar a aprovação desse governo. E agora, nessa viagem que ela fez, ela fez dois favores, né, que envergonham esse governo. Primeiro, ela leva o filme Ainda... Como é que é o nome daquele filme? Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Um filme que, bom, de acordo com a imprensa, é um filme que fala contra a ditadura, e apresenta esse filme na China, que é uma ditadura, falando, olha, é assim que você luta contra a ditadura num país que é uma ditadura. Então, vive numa realidade paralela essa mulher. E depois ela faz aquela vergonha, né, de interromper uma reunião diplomática, onde ela não tinha palavra, para pedir para o Xi Jinping e para o pessoal do Partido Comunista Chinês como que eles podem nos ajudar o governo brasileiro a censurar o TikTok aqui no Brasil, porque o TikTok está ajudando a extrema-direita. Né? O TikTok é uma empresa chinesa, né, comandada, que toda empresa chinesa de grande porte ou multinacional tem que ter um membro do Partido Comunista Chinês dentro dessa empresa, parte do conselho diretor. E aí ela vai e pede para eles censurarem o TikTok aqui. Foi uma grande vergonha, né? O Lula saiu em defesa dela, acabou se afundando ainda mais. Eu acho que, voltando à pauta Janja aqui, a gente escuta diversas fontes dizerem que o Lula é inacessível, né? Para falar com o Lula tem que falar com a Janja. Tu acha que isso está ajudando a esquerda a se deteriorar no Brasil e a direita pode voltar em 2026 com a ajuda da Janja? Sem a Janja, a gente talvez perdesse a próxima eleição? É uma culminação de fatores que contribuem para desgastar esse governo. A Janja é uma peça fundamental, mas o Sidônio também é, o quadro do ministério também é, você pode ter certeza disso, né? O irmão do Lula agora também entrou na turma para nos ajudar a mostrar o que esse governo é de verdade. Mas a Janja sozinha não é ela que está fazendo todo o estrago, né? O próprio Lula, a escolha dos seus ministérios, os escândalos um atrás do outro, o Haddad tem sido uma peça fundamental também. Mas a Janja, sim, ela nos dá muitos momentos de alegria, né? Ela virou uma fonte de entretenimento hoje lá em Brasília. E boa parte ali do grupo mais próximo do Lula, principalmente dos deputados federais, e que eu sei porque eles convivem conosco ali nos corredores, eles sim estão revoltados, indignados com o que a Janja tem feito, né? Ela blinda o Lula e eles falam que as boas ideias não chegam ao Lula porque a Janja blinda ele e ele acaba fazendo o que a Janja quer. Mas a gente sabe que isso não é verdade, eles sempre tentam culpar alguém pelos fracassos da esquerda, os fracassos do Lula. Agora, quando não é o Bolsonaro, é a Janja. Gustavo, Ferri pincelou isso, eu queria te perguntar
Como é que você está projetando aí 2026? Né? O que você e a bancada de oposição na Câmara estão vendo para esse cenário eleitoral aí do ano que vem? Quem vai concorrer? Quais são as chances de tirar o governo do poder, de a direita voltar? Como é que você está vendo isso para o próximo ano? Olha, tem uma coisa que está acontecendo nesse governo Lula 3.0, que é algo que a oposição acho que não conseguiria fazer nem em 50 anos. Uma das nossas grandes batalhas foi conscientizar a população brasileira dos malefícios, né, do que é realmente esse governo do PT, do quão danoso e prejudicial ele pode ser. Só que havia uma espécie de memória afetiva do governo Lula 1 e Lula 2, que é aquela famosa frase que a gente escuta, principalmente das pessoas mais simples, né, com menos instrução, aquela, na época do Lula era melhor. Então, pessoas que não entendem o que foi o boom das commodities, né? Como foi que a maioria dos países emergentes entraram em ascensão, tiveram uma ascensão gigantesca, não sabem que entre os países emergentes o Brasil foi um dos países que menos evoluiu, que menos cresceu, mas eles acabavam dando esse crédito ao Lula, né? Naquele período lá de 2004 a 2011, eu acho. Esse Lula veio agora, ele está destruindo essa história, ele está destruindo o PT, ele está destruindo totalmente a credibilidade da esquerda e o próprio nome dele. Então o Lula está conseguindo fazer algo que nós não conseguiríamos fazer. Ele destruiu aquela crença, né? Aquela crença mesmo, a melhor palavra, de que a esquerda ajudava os pobres, e a esquerda era democrática, e que a esquerda acabava com a diferença, e a esquerda era a favor das minorias, porque tudo isso está piorando agora. Então está tendo uma inversão completa. Tá? As pessoas do Brasil estão começando a olhar, não, agora está a hora da gente ir para a direita. Os próprios parlamentares do PT estão em pânico. Eles não falam isso publicamente, né? Obviamente, eles continuam subindo na tribuna, dando entrevistas e fazendo defesa do Lula. Mas nos bastidores, a percepção deles é que esse governo do Lula está prejudicando até a reeleição deles. Então você viu, por exemplo, o PDT pulando do barco. Isso é icônico. Porque União, PP, republicanos abandonarem o governo, que são partidos de centro, a gente já esperava que isso fosse acontecer. Eles são muito sensíveis à opinião pública, principalmente porque eles não têm nichos definidos. Agora, quando você vê o PDT pulando do barco, é porque a situação realmente está séria. E o PDT é quase um partido puxadinho como o PSOL ou Rede. Porque a rejeição desse governo está muito tóxica, ele virou um governo radioativo. Então, a percepção que a gente tem, o próximo governo vai ser de direita. Aí, de repente, começam a surgir vários candidatos que se colocam como sendo de direita. A gente vai ter, acho que provavelmente nessa próxima eleição vai ter uma inversão. Antigamente nós tínhamos vários candidatos de esquerda e um de direita. Teve até uma eleição onde o Lula se gabou, não lembro quando que foi, mas acho que foi a primeira eleição que a Dilma participou, que ele falou assim, eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz, porque essa é a primeira eleição do Brasil que nós não temos um candidato de direita. Isso está gravado, quem quiser buscar está aí na internet. Essa próxima eleição, eu acho que nós vamos ter um candidato de esquerda e o resto todos de direita. Mas é aquela coisa, é de direita mesmo? Ou são pessoas que têm aquele feeling em perceber, olha, aqui o termômetro mudou, né? Então vou falar que é de direita. Vai vir Eduardo Leite aí falando que é de direita. E vários outros. Agora, quais desses candidatos vão ser realmente vitoriosos? A verdade é que... O Eduardo Leite é de direita na economia. Ah, é? Na economia? Ele privatizou tudo no Rio Grande do Sul. Vendeu tudo. É igual o Fernando Henrique também, que privatizou algumas coisas e todo mundo falou de direita. O PSDB é de direita. Ele vendeu a água, a luz, ele só não vendeu o Banrisul, cara. A única coisa que ele não conseguiu, ele falou que não tinha capital político para isso, mas foi a única estatal que ele não vendeu no Rio Grande do Sul, sabia? É verdade. Que bom saber que pelo menos nesse aspecto, né, a gente tem uma certa concordância. Eu acho que na economia ele é mais de direita mesmo. É o que nem o PSDB, o Fernando Henrique também fez, que na época o PT falava que o Fernando Henrique era fascista e neoliberal, extremista. Mas são vários fatores para você levar em consideração para colocar alguém realmente na posição de direita ou centro-direita, né? Eu não acho que o Eduardo Leite seja realmente um candidato de direita. Mas voltando à pergunta... É centro-esquerda, eu acho. É um centro-esquerda que às vezes dá uma pescada ali em alguns aspectos, principalmente na economia. Agora, na minha opinião, o Bolsonaro é o nosso candidato, né? Nós vamos lutar para que ele seja o candidato. A gente não vê um universo onde uma pessoa que está 13 pontos à frente do presidente no mandato, no exercício do mandato, 13 pontos à frente, não venha a ser o candidato. Isso aí, para mim, é o prego final no caixão da democracia brasileira. Então, nós continuaremos lutando pela candidatura dele. Mas, em qualquer caso, ele vai escolher quem vai ser o próximo presidente da direita no Brasil. O capital político dele, né, lhe dá esse poder.
em quem ele colocar o dedo e falar, essa vai ser a pessoa que eu vou apoiar, essa pessoa vai ser o candidato. E os pré-candidatos agora à direita sabem disso. Então todos estão ali namorando, né, conversando com o Bolsonaro, tentando ser o escolhido. Mas a verdade é que o próximo presidente do Brasil vai ser o Bolsonaro quem ele escolher. Ô, Gairo, vamos explorar essa pauta, então, ou vai ser o Bolsonaro ou vai ser quem ele escolher, só que o presidente, ele não gosta quando eu falo que o STF não vai deixar ele ser candidato de maneira nenhuma. Eu já falei pra ele não gostou, tu sabe. E eu acho que ele, em algum momento, ele vai ter que indicar alguém, ou seu vice, ou, né, porque eu olhando os nomes da direita aqui, eu não sei se tu vai ao Senado, seria interessante se tu fosse pro Goiás, eu não sei quem são os candidatos em Goiás, né, ao Senado. Se tu for também, eu acho interessantíssimo, acho que tem uma boa chance da gente te eleger lá. Tem meu apoio, inclusive. A gente tem alguns nomes muito fortes pro Senado. Eleitos, né? Eduardo Bolsonaro em São Paulo, Michele Bolsonaro em Brasília, Flávio Bolsonaro no Rio, e aí tem vários outros, Marcel Van Hatten no Rio Grande do Sul tá eleito também, tem vários aí que o Zucco também, que tá o Zucco vai pro governo, né? Governo e Senado, ele tá balançando ali. É bom ele ir pro governo, porque daí nós vamos começar a ficar muita gente de direita no Senado. Mas não existe isso não. Nós temos que ganhar. Não, mas é que... Tem que ter muita gente não, no Senado. É que lá... se for o Zucco e o Van Hatten, for um cara de esquerda forte, tipo o Leite for de esquerda, for pro Senado, o Leite vai entrar no Senado e a gente vai ficar com um cara só de direita no Senado, entendeu? Esse é meu ponto. Então eu prefiro que a gente... se existe uma cadeira que a gente não... Por exemplo, o Boulos em São Paulo, na esquerda, ele vai ser eleito senador. Dificilmente o Boulos não vai ser eleito senador em São Paulo. É complicado. Estou te dando um exemplo do meu ponto. Muita coisa mudou, né? O Lula fez algo que, mais uma vez, eu fico grato. Ele vai dar um ministério pro Boulos. Não vai. Vai, já tá conversado. É o ministério... Ministério... Assistência Social. Da assistência. Pesca. Tem um nome pra isso. Não, tem um nome. Turismo. Secretaria-Geral? Não lembro. E ele quer dar esse ministério pro Boulos poder pegar todas as entidades sociais, essas organizações, né, e trabalhar, mobilizar eles para fazer o apoio ao Lula, porque realmente eles estão meio indignados, revoltados e tal. Só que ele deu uma condição. Para ele pegar esse ministério, ele não vai poder sair do ministério para ser candidato. Isso é maravilhoso. Então, o Lula está encurralando o Boulos no ministério, né? E se o Boulos aceitar, ele não vai poder sair, porque para ser candidato ele teria que se descompatibilizar, acho que em março, abril. 6 de abril. Hoje a Malu Gaspar no Globo disse que o Haddad vai se descompatibilizar para concorrer. O quê? Diz que ou ao governo de São Paulo, ou ao Senado. Vai perder tudo. Deixa eu voltar para a pauta aqui do candidato. Vai perder tudo. O Haddad ainda é forte aqui, né? É forte, mas o problema é que, assim como no Alckmin foi colada aquela pecha da merenda, lembra? Aqui tem a questão do Pix, né? Essa do Haddad, essa escala do Pix. Daí ele tá ferrado. Mas vamos lá, deixa eu voltar à pauta aqui, Bolsonaro 26. Eu vou fazer 2 perguntas. Quem tu acha que o Bolsonaro indicará, caso ele não seja o candidato? É uma pergunta. E quem tu acha que é o candidato mais competitivo? Porque quem ele indicar não necessariamente é o candidato mais competitivo, tu sabe disso. Uhum. Não sei se tu pode falar, eu não quero te encurralar aqui, mas a gente tá aí num xadrez, eu tenho poucas possibilidades de indicação, né? Eu sei que são poucas opções que a gente tem, né? Na tua opinião, quem é o candidato que tu acha que o Bolsonaro vai indicar? E quem tu acha que é o candidato mais competitivo para vencer a esquerda? Aí eu acho que o Lula não vai ser candidato, tá? Minha opinião. Não vai ser. A esquerda, vencer a esquerda em 2026. Porque se ele souber que ele vai perder, se ele tiver convicção que ele vai perder, eu acho que o escândalo do INSS agora vai ser muito difícil ele se desvencilhar disso. Nossa, isso não para, cara. É todo dia uma notícia. Ontem levaram os caras da mala. Teve busca e apreensão hoje. Hoje? Hoje, prenderam 2 pessoas aqui em São Paulo, ligadas à Conafer. Não vai parar esse negócio. Você vai mais 90 dias. Aí tem o Nicolas incomodando ainda, que ele é maravilhoso. É bom demais. O Nicolas sozinho tá derrubando o governo. Nicolas é chato. Pô, Nicolas, a gente faz um maior trabalho. Cara, eu fiquei cobrando no WhatsApp, vídeo de INSS. Você também fica? Eu também. Eu, a Bárbara, a gente fica, cara, quando é que você vai soltar a bomba? A gente tá esperando. Ficou bom, né? Então, quem tu acha que será indicado e quem tu acha que é o mais competitivo para vencer?
Ó, uma parte curiosa, né, dessa pergunta, e eu percebi isso enquanto você estava fazendo. Repare que com a esquerda, o Lula sempre centralizou a liderança da esquerda nele e Sim. impedia qualquer outro nome de ter uma ascensão, de ter protagonismo, né? E ele tinha que controlar tudo. Vários nomes da esquerda, inclusive, meio que desapareceram nas últimas décadas, né? Que poderiam se tornar um rival do Lula. O próprio Ciro, né? Agora, o Bolsonaro, você viu que ele faz o oposto, né? Ele gosta de levantar nomes. Depois que o Bolsonaro começou a ter um protagonismo e crescer na opinião pública e tal, ele fez questão de levantar nomes na política. Tarcísio é um deles, né? A Michele Bolsonaro é hoje um grande nome, o Eduardo Bolsonaro. Então ele não centraliza, né? Ele tenta realmente multiplicar lideranças da direita. Por isso que hoje nós temos essa pergunta, né? Um leque de opções que nós temos de possíveis candidatos, que muitos deles, pelo menos a metade, foram erguidos, foram construídos por Bolsonaro e com o apoio dele. Vou chegando na pergunta, quem eu acho que o Bolsonaro indicaria? O Bolsonaro, eu tenho a certeza, ele vai carregar a possibilidade dele ser o candidato até o fim. Sem dúvida. E nós vamos trabalhar até o último momento para que ele seja o candidato, né? Como eu disse, 13 pontos na frente. O povo brasileiro quer Bolsonaro de volta na presidência. Esse teatro do STF já não conseguiu vencer a batalha da opinião pública. Pesquisas mostram que a maioria da população brasileira, acho que 60%, nem acredita que houve uma tentativa de golpe. E acredita que o que está acontecendo com o Bolsonaro é sim uma perseguição. É injusto, que a pena aplicada aos manifestantes do 8 de janeiro é desproporcional. O STF está com 12% de aprovação na opinião pública. Então, eu não sei até onde eles vão levar essa corda e quando essa corda esticar, para que lado que o peso vai cair. Dos que o Bolsonaro poderia indicar, eu acredito que está ali 3 pessoas principais, né? Michele, Eduardo e Tarcísio. São as pessoas de mais proximidade, ali família, e o Tarcísio, que já demonstrou uma lealdade muito grande ao presidente Bolsonaro. Destes, o mais competitivo, eu acredito que por ser governador de São Paulo, talvez seja o Tarcísio. Né, e por ter uma articulação maior com partidos de centro, né, como o PSD, que agora é um partido que tem uma estrutura gigantesca. Grande. Então, nesse aspecto, eu acho que o Tarcísio venha a ser o mais competitivo. Embora, talvez, para aquela direita mais raiz, ou para o bolsonarismo mais raiz, não seja a melhor opção. Aí, para essa bolha, né, que já é gigantesca, não nem se dá para usar o nome de bolha mesmo, 20%. seria em torno eu acho que o Eduardo Bolsonaro ou a Michele seria a escolha mais ideológica, mas do ponto de vista competitivo seria o Tarcísio. Mas você acha que o Jair Bolsonaro vai abrir mão da dinastia, da família, do bolsonarismo? Porque 4 anos de governo, por exemplo, Tarcísio, bem feitos, basicamente acaba com essa coisa do bolsonarismo, né? Vai virar uma outra linha de direita. Então, acho que o Bolsonaro vai dar o braço a torcer e abrir mão de ter alguém da família na cabeça da chapa? Mas você está partindo daquela premissa de que o que importa para o Bolsonaro é a dinastia do clã do bolsonarismo. Se isso fosse verdade mesmo, ele não teria feito questão de erguer tantos nomes como ele ergueu. No início, por exemplo, quando o Nicolas ainda era pequeno, o Bolsonaro ajudou o Nicolas demais a ter alcance, colocou ele em protagonismo. Continua ajudando. Eu cheguei onde eu cheguei hoje, eu tenho a humildade de dizer, Bolsonaro me ajudou, divulgou vídeo meu, falou de mim em vários discursos, isso chamou a atenção das pessoas para que ela olhasse, quem é esse tal de Gustavo Gaia de Goiás? E vários outros nomes também cresceram por causa dele. Então, eu já vejo pelo contrário, Bolsonaro fez questão de levantar novos líderes no Brasil. E, inclusive, colocando Tarcísio aqui em São Paulo. Tarcísio não queria ser candidato ao governo de São Paulo. Tá? Acho que muitas pessoas não sabem disso, mas Tarcísio queria ir para o Senado em Goiás. Não queria. E brigou, e já estava quase que definido. Eu lembro disso, eu sou de Goiás. Já estava praticamente definido que ele iria para o Senado em Goiás. O Bolsonaro falou assim, não, você vai para São Paulo e eu vou te ajudar a ser eleito. Você é um cara que tem a qualidade, habilidade e tal, tem o trato para conversar com o centro. Muita gente falou que não tinha a menor possibilidade, o Tarcísio veio e foi eleito. Obviamente, não tira o mérito do Tarcísio. O Tarcísio, num debate, eu lembro na campanha, assim, era impressionante. Um atlas, o cara tem informação ali dentro, daquela cabeça que ele consegue absorver em um curto espaço de tempo, que é impressionante. É cabeçudo esse bicho mesmo. Ele parecia, quando ele estava no debate, parecia que ele morou a vida inteira em São Paulo. Ele sabia a extensão de tal avenida, ele sabia quantos metros quadrados tinha qual viaduto, eu ficava impressionado com aquilo. Então, o que o Bolsonaro quer e o que ele leva muito, o critério dele é muito acirrado, é na escolha de pessoas que realmente levem adiante esse movimento, que não se deixam se perder no caminho. E ele obviamente, confia mais nas pessoas que ele tem mais proximidade, que ele conversa com muito tempo, que ele conhece com mais profundidade. E, obviamente, dentre essas pessoas estão a família dele, mas está o Tarcísio também,
que é o nome que ele considera, né? Há outros nomes assim, mas que agora não tem vamos dizer assim, a envergadura para ser um candidato à presidência da República. Tem outros nomes que eu tenho certeza que ele tem uma confiança completa, mas não tem a envergadura. Ele tem uma confiança total, por exemplo, em Mário Frias. Ele tem, apesar de ter uma rusga ou outra aqui ou ali, ele tem uma confiança no Nicolas Ferreira, que não tem idade ainda para ser candidato, que com certeza no futuro vai ser, e quando ele tiver idade puder ser, vai ter o apoio do Bolsonaro. Nicolas vai ser candidato ao governo, tu acha? Eu espero que não. Eu acho o Nicolas muito importante em Brasília. Eu acho que não é o foco agora, eu acho que é na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Ele já falou algumas vezes, mesmo sem ser candidato, sem falar nada, ele já está pontuando em primeiro lugar, mas eu acho que... 10 pontos à frente. 10. Quem ele escolher para ser o candidato... Em Minas Gerais, o Nicolas tem o poder de escolha que o Bolsonaro tem no Brasil. Por exemplo, o senador de Minas Gerais vai ser quem o Nicolas escolher. Vai. Ele tem um capital político de pegar... Hoje ele pode pegar uma pessoa semi-desconhecida em Minas Gerais e fazer campanha para a pessoa vira senadora. Então ele tem esse potencial. Mas eu acho que o Nicolas ele deveria ficar na Câmara dos Deputados. Tu acha que ele teria que ir para a reeleição? Sim, eu acho que ele deveria ir para a reeleição. Ele faz uma diferença muito grande lá. Vamos lá, o poder de comunicação dele... governador é uma bucha, hein, Gayer? Eu acho assim... Prefeito é pior ainda. Deus me livre. Tem gente que tem a vocação para isso, né? Tu acha que é O Marçal perdeu aqui na última hora com aquele laudo falso lá. Foi, ali tu acha que foi uma libertação? Eu não sei, cara. O Marçal, assim, ia ser um laboratório. Né? É muita coisa inexplicável. Cara, foi uma boa definição essa. É muita coisa inexplicável. Um laboratório. Ia ser um laboratório. Sério, não sei o que ia dar aquilo laboratório ali, cara. É uma definição maravilhosa, cara. Mas ali, realmente, ele enfiou os pés pelas mãos naquele momento. E eu acho que se não fosse aquilo, ele talvez teria ido por uma das melhores definições da história de 70 episódios do Café com Ferri. Ia ser um laboratório, literalmente. Menor ideia o que ia ser aquilo ali. Ia ser um laboratório. Gairo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que tá andando as coisas na Câmara. Né? A gente tem lido muito de que tá tudo travado. Não anda nada por conta do tema da anistia. Que tipo de projeto que pode acontecer entre agora e o processo eleitoral? Que tipo de votação importante que está no radar? O que vocês estão observando aí que pode acontecer no Legislativo entre agora e as novas eleições? Olha, tá tudo travado, não é só por causa da anistia. Obviamente, a gente está fazendo uma obstrução ferrenha, ela é mais eficiente nas comissões, a gente consegue realmente ter mais eficiência da obstrução nas comissões, mas no plenário é um pouco mais complicado. Foi tirado aquela questão do kit obstrução e, querendo ou não, os deputados, assim, os mais aguerridos mesmo, nessa questão da anistia, não passa de 100. Tá? E se você for pegar aqueles que fazem a diferença, dá para reduzir para 30. Tem 250 assinaturas, 200 assinaturas. Tem, mas uma coisa é o número de assinaturas e outra coisa é aquelas pessoas que carregam essa bandeira com prioridade, né? De realmente ir para obstrução. Gayer, deixa eu te interromper aqui, interrompendo a resposta. Toda vez que me perguntam sobre anistia, eu não consigo responder porque não teve tentativa de golpe. Então, é uma discussão. Falar anistia, quem que tu anistia? Tu anistia bandido. De um crime que o bandido cometeu. Não teve nada ali, foi só uma baderna. Não fui eu que falei isso. Uhum. Tá? Só para deixar claro que quem falou 63% da população brasileira acredita nisso. Não houve tentativa de golpe. Quem falou que foi baderna foi o Gilmar Mendes numa entrevista em Portugal. Tá? O ministro da Defesa não acha que essa pauta é ruim, cara, de anistia? Porque toda vez que eu falo no meu programa lá, eu falo que, cara, eu não vou falar em anistia porque não teve crime. Mas é uma briga de cada vez. O que a gente precisa agora é devolver essas pessoas para as famílias deles. Essas pessoas não poderiam estar presas. Então, o dispositivo que a gente tem, que a gente pode usar à nossa disposição para devolver essas pessoas, é a anistia. Aí lá na frente, com outro governo, a gente faz uma outra briga, que é de anular todas as sentenças, de provar que não houve tentativa de golpe, mas isso tem que ser um momento, com esse governo, do jeito que as coisas estão agora, a gente não dá. A nossa prioridade... Eu recebi já dezenas de famílias dos prisioneiros. E eu vou te falar, tira o sono da gente. É uma coisa que se torna prioridade. Quem tem um mínimo de coração, você não consegue fazer outra coisa que não seja devolver essas pessoas para suas famílias e acabar com esse sofrimento. Mas voltando à pergunta da pauta, há uma combinação de coisas acontecendo que nos favorece. O enfraquecimento do governo, a rejeição dele batendo recorde, o centro se afastando. Então o centro já não está tão propenso mais a defender as pautas e os projetos do governo. O custo do governo de conseguir aprovar qualquer projeto dele está quase impagável hoje.
Para você ver, um deputado do União Brasil, o líder do União Brasil, Pedro Lucas, recusar o ministério, isso é algo inédito. União Brasil é um partido de centro, personificação do partido de centro. Ele recusa o ministério. Porque qual que é o cálculo que ele faz? Eu ficar associado a esse governo, por mais que eu tenha regalias, cargo, milhões em dinheiro, em fundos, verbas do ministério, é mais prejudicial do que a imagem do outra próxima a ele. Então, pelo cálculo, ele se afastar, o PDT se afastando. Esse governo ele não consegue hoje, como as coisas estão, aprovar nada que seja crucial para ele. Por exemplo, eles querem fazer mais censura, eles vão trabalhar ativamente para tentar afiar ali uma censura, que agora que vão usar o streaming, taxação do streaming, para tentar colocar um pouco de censura. Eu acho muito difícil aprovar. Então, na comissão a gente trava, porque nós temos essa capacidade. No plenário, eles não conseguem. Hugo Mota revoltado com o Lula, porque todo mundo sabe que o Lula está usando o Flávio Dino para fazer aquela bagunça lá e blindar, e barrar as emendas, no sentido de tentar jogar todos os deputados para o bolso do Lula. Só que o que aconteceu foi o tiro saindo pela culatra. Os deputados são tipo assim, nós não vamos aceitar isso, né? As emendas são direitos nossos, impositivas. Você não pode vir colocar 70 deputados para serem investigados, e todo mundo sabe que é um conluio, né? O Flávio Dino está sendo capanga do Lula. Então, eu acho muito difícil, inclusive, a questão da isenção do imposto de renda ser aprovada. Eu acho que essa vai ser um debate que vai se alongar até o próximo mandato. Eu acho que nesse agora eles não conseguem. E aí, ano que vem, basicamente acaba, tá? Ano que vem ano eleitoral. Ano que vem não tem nada, não passa nada. Sessões é uma por semana, 2 vezes por mês. Então vai ter 2 sessões por mês a partir de fevereiro do ano que vem. Ano que vem esquece, ano que vem nada anda ali naquela Câmara. Então eu acho que o governo está realmente travado de todos os lados. Mas o engajamento do Arthur Lira pela reforma do imposto de renda não é capaz de mobilizar a Câmara, né? A gente lembra que ele foi reeleito com praticamente unanimidade na Câmara. E aí vai ser a briga do governo, porque o Arthur Lira não quer fazer aquilo que o governo quer, né? Quando ele pega a relatoria, e a gente sabe que é isso que vai acontecer, ele vai fazer uma relatoria de uma forma que não prejudique o que o governo quer fazer. O Brasil não vai, alguém vai pagar essa conta. Exatamente. E vai ter aquela fuga de capital, que vocês já sabem, vai querer taxar o super rico e tal. Então o povo vai tirar o dinheiro do Brasil. Então, para fazer esse reajuste, vai dar uma briga que vai levar muito tempo isso aí. Foi feita uma comissão especial que pode levar 3 meses. Daqui 3 meses já está chegando no final do ano. E aí vai para outra comissão, e daí vai para a CCJ, e eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil essa dos 5 mil ser aprovado. Ô, Gar, deixa eu dar um passo atrás aqui para nossa audiência mais qualificada do Brasil. Tu é um youtuber de sucesso, né? Eu queria que tu contasse um pouco como é que começou isso, quando que tu começou a falar nas redes sociais, porque tu fala muito bem, tu tem uma audiência muito cativa, muita gente te acompanha todos os dias, há muito tempo. Tu tem realmente uma clareza de ideias, assim, muito, muito boa no cenário político. E eu queria que tu contasse a tua história, assim, do 0 para 1. Olha, porque, na verdade, tu fazia comunicação e tu virou político, né? Tu não virou político e começou a fazer comunicação. Desculpa, ligou uma jornalista aqui. Eu não era político e fazia comunicação. Na verdade, eu era professor de inglês, tem uma escola de inglês em Goiânia. Tem a escola ainda? Não, agora eu fechei ela, por causa dessa bagunça que vieram me acusar que eu tinha uma escola de inglês no meu escritório político. Aí deu até busca e apreensão na minha casa. E eu lembro, essa escola já é online desde 2020, nunca teve aula lá, mas só que a gente estava com uns 40, 50 alunos só, e eu só deixei ela funcionando para dar uma renda para 5 professores. Que estão comigo há muito tempo. Eu falei, não, eu vou deixar funcionando online, vocês dão aula da sua casa, e a renda vai tudo para vocês e para a pessoa que cuidava da administrativa. E meteram uma PF lá. Meteram a PF lá. Cara, é engraçado. Falando que eu escola de inglês no meu escritório e que eu financiei o 8 de janeiro com cota parlamentar antes de assumir como deputado. Foi a coisa mais incrível que eu já vi de justificativa para mandar. Ele queria era meu celular para ver que eu estava conversando com o Elon Musk. Eu sei disso porque quando saiu na imprensa que eu estava conversando com o Elon Musk, 2 dias depois abriu um inquérito que levou a busca e apreensão na minha casa para pegar o meu celular. Mas o que acontece? O Elon Musk estava tramando um golpe? Não, ele estava querendo conversar com os senadores na época, era só isso. Ele só queria conversar com os senadores sobre essa questão do impeachment do Alexandre de Moraes, né, para explicar o lado dele e tal. E eu estava meio que intermediando isso. Minha vida era perfeita, Rafael, assim,
minha escola ficava um quarteirão, 5 quarteirões aqui ficava minha casa, eu almoçava em casa todos os dias. Sabe quando você lutou por um sonho a vida inteira, você conseguiu? Falei, não mexo mais nada, isso aqui tá ótimo. Não era rico, não era milionário, muitos meses não pagava todos os boletos, mas, cara, eu era feliz e realizado. E um dia chega meu filho e eu comecei a perceber que professores estavam tentando doutrinar os meus filhos. Então eu sempre converso muito com eles, eu percebi que eles chegavam em casa com umas ideias erradas, eu ia pesquisar de onde que via a origem dessa percepção e uma frase que o professor falava, um conteúdo, um texto. Aí um dia chega meu filho triste, porque o professor dele, acho que de história, chamou ele de bolsobosta. E a família dele de bolsobosta na sala de aula. Cara, aquilo lá me deu um clique que eu comecei a perceber, bicho, se a gente não começar a falar alguma coisa sobre o que está acontecendo nas salas de aula, porque hoje, na minha opinião, o lugar mais perigoso que um pai pode deixar o seu filho é dentro de uma sala de aula. Não estou dizendo que todas as salas sejam perigosas. Estou falando no quesito lugares perigosos que a gente voluntariamente deixa os nossos filhos. É um risco a sala de aula hoje. A quantidade de professores militantes que estão querendo transformar o seu filho num idiota útil, num imbecil militante, é muito grande. Então eu comecei a gravar vídeos para o Facebook desconstruindo as narrativas de professores. Né? Patriarcado opressor, racismo estrutural, diferença salarial entre homem e mulher. Então eu pegava dados históricos e começava a explicar por que aquilo era mentira para os pais assistirem e poder rebater os filhos. E alguns vídeos começaram a explodir. Um vídeo ou outro dava... O Facebook tinha isso, né? Você não entende. Um vídeo pega 2 milhões de visualizações, outro vídeo dá 1.000. E foi sendo assim. Aí quando eu vi, começou a criar um nome, fui convidado para rádios para fazer debate, e alguns debates viralizaram também. Aí eu comecei a focar na rede social, porque eu vi que dava para mudar o mundo fazendo isso, né? Informação. Dava para contribuir, pelo menos, para um resgate do bom senso, você falando a verdade, divulgando a verdade. Fazer o que vocês fazem aqui, vocês chamam pessoas, né? O objetivo, eu acredito, é justamente divulgar a verdade, questionar, sair do senso imbecilizado da legacy media, né? Da mainstream media. E eu comecei a fazer isso. E uma coisa levou a outra que, não sei, me fez chegar onde eu tô hoje. Mas tu virou candidato depois que tu explodiu nas redes sociais. Foi. Depois das redes sociais. A minha primeira candidatura foi para a prefeitura de Goiânia. E foi uma coisa muito engraçada. Eu estava lá na minha escola, chegou um vereador de Goiânia falando assim, Gaia, a gente nunca teve... Goiânia é uma cidade conservadora, majoritariamente conservadora, a gente nunca teve um candidato de direita. Aí ele virou e falou assim, olha, você não topa ser candidato? Não é para ganhar não, porque a gente sabe que você não vai ganhar, mas para dar visibilidade para um grupo que a gente tinha formado, que chamava Frente Conservadora, candidatos a vereadores. Uhum. Aí eu falei assim, olha, tá bom, mas eu não vou fazer campanha, tá? Eu não posso parar de trabalhar, porque eu dava aula ainda, e não vou usar fundo eleitoral, e não vou fazer santinho, e é só para ir em debate sabatina. Você só vai nos debates sabatinas pelo Partido Democracia Cristã, e lá você fala da frente conservadora, de colocar vereadores conservadores e tal. Falei, não, se for assim, tudo bem. Daí eu comecei a fazer isso, sem intenção de ganhar. Eu fiz, né, bem, como é que fala? Bem sutilmente, foi uma campanha quase inexistente. Não usei fundo, não fiz santinho, não fui pra rua, nada. E cheguei com 8% no final. Fez 8%? Não, e na pesquisa anterior do sábado, tava com 1%. Eu lembro que eu fui dormindo domingo à tarde, eu tô cochilando assim, acordo com a cotovelada, olha ali, tá meu nome na Globo News em 4º lugar. Aí, pô, o que tá acontecendo? Aí eu já entrei em desespero, nossa, falta eu ganhar esse negócio aqui, que eu vou fazer na minha vida agora. E aí foi crescendo, daí o Bolsonaro me convidou para ser candidato a federal, no começo eu não queria entrar pra política, né, eu queria só ficar na parte da comunicação e continuar com a minha escola, que era o meu sonho e eu quero voltar para lá um dia. Até que eu vi o que estava fazendo com o Daniel Silveira. Eu lembro que foi ali que eu meio que deu uma explosão assim, de indignação. O Daniel Silveira sendo perseguido, a forma como ele foi preso, aquilo tudo acontecendo. Falando, não quer saber, cara, eu não dou conta mais de ficar só na arquibancada, não. Não vamos pro jogo. Eu sou pré-candidato a deputado federal. E aí foi. E conta a história do... Como é que o Elon Musk entrou em contato contigo e do nada tocou o telefone, era o Elon Musk, uma coisa meio de louco isso, né? A gente tinha já entrado em contato com o pessoal da SpaceX, na época da tragédia lá no Rio Grande do Sul, onde a gente estava tentando conseguir algumas Starlinks, unidades da Starlink para o Rio Grande do Sul. Para dar de graça para a turma? De graça mesmo, porque o que tinha ido e o problema que estava acontecendo, que tinha sido enviado uma quantidade que inclusive foi a gente que trabalhou para isso acontecer, é que foi 1.000 unidades, se eu não me engano, mas foi de uma espécie de um contrato onde teria que ser pago posteriormente o valor ou uma parcela, algo que tinha um custo relativamente alto. Aí a gente entrou em contato com a SpaceX, né, durante um tempo, conversando com, eu não lembro o nome dele, mas é um dos CEOs lá da Space CEOs, um dos diretores lá da SpaceX para assuntos internacionais, e a gente conseguiu 150 unidades totalmente de graça. Totalmente de graça. E aí foi um contato que a gente conseguiu. Daí
o Elon Musk ficou sabendo de um placar que eu tinha criado naquela época do impeachment do Alexandre de Moraes. Então eu criei um placar do posicionamento dos senadores e nós tínhamos chegado a 36 senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Foi 36? Foi. Eu acho que isso chegou até o Twitter, ele chegou a ver, ele já tinha visto alguns vídeos meus, um discurso que eu fiz lá no Parlamento Europeu, quando a gente foi lá, e ele até repostou esse vídeo, foi no mesmo dia que ele repostou o do Nicolas, depois repostou o meu. Daí eu acho que ele ficou sabendo desse placar, alguém deve ter falado pra ele, e na época uma assessora, ou namorada dele, aquela Ashley, que agora tá tendo uma treta gigantesca entre os dois aí, porque ela tá grávida, não sei se você sabe dessa história. Dele? Tá grávida dele, e aí a mulher surtou. Mais um multibilionário do mundo. Ela entrou em contato comigo e perguntando se eu toparia falar, que ele estava querendo falar comigo sobre senadores e tudo mais, se ele toparia falar comigo. Eu falei, claro, na hora. Aí ele ligou para mim através do Signal, né? Ele só usa Signal, não usava o WhatsApp. E a gente conversou durante quase 1 hora. E ele falando para mim, e a conversa foi legal, ele falando o que está acontecendo no mundo, que não é só no Brasil, que tem isso também no Reino Unido, que no Canadá e tal, mas o Alexandre de Moraes, ele é um perigo para a democracia internacional, porque ele pode ser usado como exemplo para outros tribunais ou outros juízes psicopatas. Ele não gosta do Alexandre de Moraes nem um pouco. Né? E pediu para eu articular para que ele entrasse e pudesse falar numa videocall, que eu participasse, com alguns senadores, para ele explicar para esses senadores, porque ele falou assim, quantos senadores faltam para a gente chegar lá e tal. Aí eu falei que ia tentar fazer isso, só que acabou não dando certo, porque os senadores que eu ia entrar em contato, cara, é vergonhoso. Tinha senador que falava assim, eu entrei em contato com o senador, né? Não, pois o Elon Musk quer falar com você, se você topa, ele até faz em videocall para você ter certeza que é ele. Aí o senador, quem ele acha que ele é? Ele é que tem que pedir para mim, eu sou parlamentar, eu tenho mandato, ele não tem. Aí eu já, não, obrigado, senador, tchau, já. Esquece, ali não vai dar certo. Aí eu fui falar com o outro, e senadores de centro ali, que a gente estava tentando virar, né, falar com o Elon Musk. Aí o outro fala assim, olha, eu vou ver na minha agenda, eu não tenho tempo. Ele acha que é só porque ele é bilionário. Aí quando eu vi as respostas que eu estava tendo, eu falei, Elon Musk, esquece, cara, conversa com esse senador, não tem salvação isso aqui não. Tá? Desculpa, nós estamos fodidos mesmo, esquece isso aí, em outro momento a gente tenta outra coisa. Aí a gente ficou conversando durante um período depois, ele me ajudou a instalar a minha Starlink também, porque não tem serviço de atendimento ao consumidor no Brasil, e o minha Starlink não funcionava. Olha o tanto que o cara é diferenciado. Ele tirou um tempo da vida dele, falou, não, me manda o print aí do Analytics do aplicativo. Aí eu mandei, 10 minutos depois minha antena estava funcionando. Ele é um cara, é por isso que ele chegou onde ele chegou, cara, não tem explicação, ele é um cara diferenciado. Realmente. Como é que você está pensando para você pro ano que vem, o Gustavo? Vai buscar a reeleição na Câmara? Vai pensar na Casa Alta? Vai pensar em alguma coisa no Executivo? O que você está pensando? Olha, a única forma da gente poder resgatar um pouco de sanidade no Brasil e tentar colocar as coisas de volta nos eixos é no Senado. É a única, né? A Câmara dos Deputados consegue ali talvez atrasar ou dificultar um pouco essa sanha ditatorial que tá do STF, mas é só o Senado que consegue parar o que está acontecendo. Meu nome está muito bem pontuado em Goiás, né? Sem falar em candidatura, só fazendo o meu trabalho, né? E não uso emendas também, sem ficar usando emenda para ficar comprando vereador e prefeito, essas coisas, eu não uso emenda. Então eu achei que isso fosse dificultar muito a minha vida, porque eu sou o único deputado que não usa emenda. Mesmo com tudo isso, eu tô hoje com 30% nas pesquisas para o Senado em Goiás. Então, vou continuar fazendo o que eu faço, falando da forma que eu falo, agindo como eu sempre fiz e espero que nas eleições do ano que vem me coloque como pré-candidato, como candidato, né, me coloque como candidato ao Senado e que eu possa ir para o Senado, porque eu acho que é lá que é a nossa verdadeira batalha, que pode definir a guerra. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das emendas, porque... Quem vai contra ti em Goiás, só para ter uma ideia, quem vai para a esquerda? O nome lá, que está em segundo lugar, a da esquerda em Goiás não tem. Essa é uma parte que eu posso falar com orgulho. Em Goiás não tem nenhum nome da esquerda lá que é competitivo. Não tem. Tem direita, tem centrão, tem fisiológico, mas esquerda mesmo. Mas a direita consegue colocar outro candidato? Não, porque a máquina do governo, né, tá toda engatilhada para colocar a esposa do governador, que é a Gracinha Caiado. E ela já está em segundo lugar nas pesquisas. Então, Goiás já está meio que pré-definido, né? Vai ser um candidato que o Bolsonaro apoiar. Nesse momento, do PL, sou eu que estou em primeiro lugar, e a outra é a candidata da máquina do governo, que é a Gracinha Caiado, que faz um trabalho social lá há muito tempo, ela tem um nome forte. Vamos falar sobre a questão das emendas, porque se vê muita sujeirada em emenda, muito escândalo, né? Só que também, como é que foi esse movimento de
abrir mão das emendas? Porque mesmo que você tenha, assim, né, toda uma suspeição levantada sobre as emendas, pô, tem um monte de projetos, certamente, na tua região, no teu reduto eleitoral, tem. muito bacanas que poderiam fazer uso Uhum. daquele dinheiro, que poderia haver, né, inclusive um controle. Por que você abriu mão disso? É contra tudo que é tipo de emenda? Sim. É uma decisão que eu tomei depois de muito tempo. No primeiro ano, eu já tinha aquele mal-estar sei lá, uma espécie de Papai Noel de dinheiro público, né? Por que que um deputado federal tem que ter essa prerrogativa de pegar dinheiro tirado de impostos, sem a opção de dizer sim ou não das pessoas, e ele distribuir da forma que ele quer? Aí é um problema que eu tenho. Eu fiz um vídeo uma vez numa rádio que eu passei a ser odiado lá na Câmara dos Deputados, então tem que falar isso com muito cuidado. A existência da emenda parlamentar, na minha opinião, é a origem de todos os males da política brasileira. E eu posso pontuar o porquê que eu percebi isso. E depois que você percebe isso, como eu percebi, eu não tenho mais condições de... Não dá para desperceber. Não dá para desperceber. Não dá para unsee. What was seen. Eu não consigo desperceber. Então, vamos lá. A emenda parlamentar, ela faz uma espécie de magnetismo que atrai só... Não vou usar só, não vou generalizar, porque hoje me deu problema da outra vez. Mas atrai uma quantidade gigantesca de pessoas podres que não têm o melhor das intenções com o Brasil. Por que você acha que um candidato a deputado federal vai lá e gasta 30 milhões numa campanha, 40 milhões numa campanha? Não faz sentido isso. Se ele pegar todo o salário dele durante o período que ele é deputado, não dá nem 1 milhão e 200, eu acho. O cálculo dele é muito simples. Eu gasto 30 milhões, 40 milhões aqui, mas eu vou pegar de volta 200, 300 milhões com as parcelas das emendas. Então, atrai muita gente ruim para a política. Pessoas que não estão preocupadas em melhorar a vida do povo brasileiro, não estão preocupadas em fiscalizar o governo, só aprovar leis que possam beneficiar a população. Atrai muita gente ruim. Dá um poder de controle para o governo, para o executivo. Então, mas os deputados meio que viram espécie de fantoches. Ah, mas existem as emendas impositivas. Balela. As emendas impositivas passam pelos ministérios. Então, mesmo que a emenda seja impositiva, o ministério pode travar ela 1, 2, 3, 4 anos até aquele deputado sair do mandato. Tem deputados que já saíram do mandato há 4 anos e as emendas deles estão sendo entregues agora, porque o Ministério trava a emenda durante o período que ele quiser. Então, isso dá, até das emendas impositivas tem esse problema. Aí o deputado que recebe emenda, ele usa a emenda para fazer curral eleitoral. Então, ele compra vereadores, ele compra prefeitos, ele compra presidente de sindicato, ele faz aquela algazarra ali e cria um curral eleitoral. E agora vem o outro ponto que foi onde eu percebi isso, e eu falei, eu não posso mais fazer parte desse negócio. Por que o Nordeste no Brasil, em comparação com o resto, tem o problema de não conseguir evoluir? Lá o Nordeste, os políticos do Nordeste, eles entendem que o povo ficando na miséria, o voto é mais barato. Então, quanto mais miserável a população for, mais barato e mais manipulável a população é. Mas, Gustavo, é pesado isso, né? Tipo, acho que os caras de caso pensado pensam, vamos deixar todo mundo na miséria? Pai, você não faz ideia da quantidade de gente perversa, maldosa que tem ali. Não estou dizendo que são todos, tem gente maravilhosa, tem gente que é centro ideológico mesmo, que é aquela coisa equilibrada, mas o que tem de gente que sabe. Vou dar um exemplo para vocês. Não vou falar o nome não, mas tem um deputado em Goiás que ele tem a região dele que é o seu curral eleitoral. E é uma região muito pobre. Esse deputado é o primeiro a se tornar obstáculo quando alguém tenta abrir uma empresa de grande porte naquela região. É o primeiro. Ele não deixa uma empresa de grande porte ser aberta naquela região. Algo que vai elevar a qualidade de vida, melhorar a renda daquela população, fazer aquela população ficar mais, sair da miséria para a classe média. Porque na percepção dele, o que acontece? Se aquele povo subir e começar a pensar sem ser com o estômago, mas pensar com valores e princípios, ele perde o voto. Então, a pessoa que cria um curral eleitoral, o curral eleitoral, gente, o que é isso? É o ticket médio de cada voto. Então, a pessoa cria uma área, quanto que custa cada voto naquela região? E existem mapas, tabelas que mostram que cada voto tem um custo. Se aquela região, o voto tem um custo, e aumentar emprego ali, melhorar a qualidade de vida, o custo do voto vai aumentar. Aquele deputado já não consegue manipular os votos como ele quer. Então, ele impede que o IDH, ele impede que haja geração de emprego naquela região. A emenda, ela tem um impacto no crescimento do Brasil, na geração de emprego, na abertura de novas empresas, porque os deputados usam a emenda para comprar voto. Esse é um ponto que quando eu percebi isso, porque em conversa eu falo, não vai abrir aqui. Aí você me fode, cara, eu tenho meus votos lá, você vai abrir uma Nestlé lá, vai dar 5 mil empregos, como é que eu faço? Eu perco 5 mil votos lá e as famílias. Então olha a loucura que é isso. Aí vem o outro ponto. O deputado de emenda, ele não lê projeto. E tem uma parcela gigantesca, gente, vocês não fazem ideia, que na hora de votar, eles nem sabem o que está votando.
Eles só votam o que é orientado de forma que ele receba as emendas dele. Então, nós temos hoje muitos parlamentares que não analisam um projeto de lei, que não vê as reais implicações daquele projeto. Sabe qual que é a consequência disso? Por que você acha que nós temos um Congresso que aprovou o maior imposto do mundo? Como é possível você eleger um representante eleito que chega lá e vota algo que vai prejudicar a população? E a grande maioria vota. Porque se ele não votasse daquela forma, ele não receberia as emendas. Gente, é escancarado. Olha, se votar a reforma tributária, o Lula vai passar 5 milhões para a saúde para cada deputado que vota na reforma tributária. Isso sai na imprensa. Então nós temos os piores projetos de lei que dificultam as nossas vidas, aumentam os impostos, dificulta a iniciativa privada, porque os deputados não estão pensando em gerar emprego, parlamentares estão pensando em receber emenda. Então, assim, é do começo ao fim. Quando você começa a perceber o quão ruim é essa questão de emenda, cara, a gente é eleito para ir lá e fiscalizar e legislar. Se você coloca dinheiro envolvido, você pode ter certeza, esquece fiscalização, legislação e pensa só nessa questão do dinheiro. Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. É pesado. Deixa eu te perguntar sobre... Mas só para concluir, não é todos, tá? Não é todos. Tem muitos deputados que realmente pegam a emenda e só indicam ela, tem que falar isso porque senão depois nós só apanha lá, que indicam ela só para entidades, organizações realmente idôneas. Eu entendo essas pessoas, eu não as condeno, eu entendo. O Mas Nicolas depois vai que eu vi visitar isso, todas, né? E vai soltando. o Nicolas faz. Não tem o Nicolas, Paulo Bilinski, Bia Kicis, tem um monte de gente, ali do PL que realmente se preocupa em pegar. Tem o Felipe, o Príncipe, ele faz o que? Ele pega tudo e divide entre o número de cidades do estado igualmente. Então, é uma coisa legal. Eu acho isso louvável que ele faz. Só que quando eu tomei a decisão de que não fazer parte disso, mas não condeno quem pega a emenda e entrega para pessoas que precisam. Mas daí o dinheiro da tua emenda, tu recusa, ele fica onde? Ele volta para os... Vai para a Glaze. Volta para o executivo. Né? Que, querendo ou não, por mais que eu seja contrário, vamos falar a verdade, as pessoas elegem um executivo para executar. Então volta para o executivo. Ô Gael, por que a direita é tão desunida, na tua opinião? E tem uma teoria sobre isso. Primeiro, por que a esquerda é tão unida? Porque a gente faz essa comparação, né? Porque a gente olha como que a esquerda é e como que a direita não é. As pessoas falam que a esquerda é desunida, eu não acho. Cara, a esquerda, lá no Congresso, o que é mandado lá é seguido de cabo a rabo. Uma pessoa adulta, para continuar sendo de esquerda, ela passou por um corredor polonês de doutrinação, que ela deixa de ser um indivíduo que pensa por conta própria, ela passa a ser um avatar ideológico. A esquerda é unida... Avatar ideológico. Avatar ideológico. A esquerda é unida porque a maioria dessas pessoas que fazem parte desse grupo, principalmente do mais militante, cara, eles realmente são a personificação de um conjunto de ideologias. Eles não pensam por conta própria, eles não têm opinião própria. Então é uma colônia de formiga. A formiguinha pega a folha, leva do ponto A para o ponto B, ela não sabe o que ela está fazendo aquilo, mas ela sabe que é aquilo que ela tem que fazer. E ela não conhece o universo fora daquilo. Então ela está ali moldada daquela forma. Então a esquerda não pensa. Agora, na direita, nós temos várias pessoas que são de direitas, mas com bandeiras prioritárias diferentes, que chegaram à conclusão da direita por caminhos diferentes. Tem uma pessoa que é por causa do direito à liberdade de expressão, outra é livre comércio, o outro pode ser a questão da família, mas uma pegada mais conservadora, o outro pode ser a questão de autodefesa, das armas, mas há uma congruência, onde todos chegam e percebem, olha, a gente concorda em 80% a 90% das coisas. O problema é que cada uma dessas pessoas, elas pensam, elas têm uma interpretação da realidade. E sendo assim, se todo mundo pensa de uma forma diferente, há uma complicação de todo mundo agir naquele efeito cardume, como a esquerda consegue fazer. Porque nós temos pessoas ali que realmente discordam uma coisa das outras. Agora, quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. E é isso que a esquerda é. A esquerda é unida por causa disso. E a direita dá essa sensação de ser desunida, ponto 1, por causa disso. São todas pessoas que pensam. E segundo, é novo, cara. Nós somos novos na história da política brasileira. O que está acontecendo, esse movimento que surgiu em 2018, 2017 para cá, é muito recente. E quando tem um movimento muito recente tomando forma, há um embate de lideranças a serem formadas. Se você jogar, por exemplo, 50 pessoas numa ilha isolada, a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma disputa de hierarquia naquele grupo, que leva um tempo, sei lá, 1, 2, 3 semanas, até que a hierarquia está formada e aí em diante a hierarquia segue. A direita ainda está nessa formação. Nós temos o líder principal, que é o Bolsonaro, mas regionalmente ainda há essa formação de hierarquia porque é um grupo novo. Quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu, pessoalmente? Nossa, tem tantas pessoas inteligentes que eu conheci, cara, mas a pessoa mais inteligente que eu já conheci pessoalmente...
O Musk, provavelmente. Não sei se Eu não conhece conheci ele pessoalmente, né? Foi foi só telefone. Foi só por videocall, foi ligação, não conheci ele pessoalmente. Mas são tantas pessoas extremamente inteligentes, cara. Eu acho, por exemplo, vamos falar de Só colegas... pode falar de uma e não pode ser da família. O cara, o meu pai. É uma pergunta complicada. Eu não sei de cabeça, assim, a pessoa mais inteligente que eu já conversei. Um convidado perguntou pro Coleta aqui. E tu, quem é a pessoa mais... Ele travou. Ficou 2 minutos assim. Não respondeu 3 minutos. É uma pergunta complicada. São tantas formas diferentes de inteligência também, talentos. Eu não sei, eu não consigo pensar de cabeça assim. O que tu acha que é mais atraente, o poder ou o dinheiro? Poder ou dinheiro? Cara, defina poder. Porque tem uma coisa, você acha que poder é a capacidade de mobilizar massas, né? Tem muita gente que acha que poder é isso. Eu não acho que poder... Para mim, poder é você influenciar a vida das pessoas próximas, das pessoas que você ama, que te amam, da sua família. Esse, para mim, é o poder. E eu falo sempre assim que, para mim, ser deputado federal é uma espécie de sacrifício. Ter que sair lá da minha casa, de Goiânia, e conviver naquele ambiente tóxico. Poder, para mim, é cuidar das pessoas que eu amo. Eu não vejo poder em cuidar das massas. Então, para mim, é poder, mas não o sentido de poder que as pessoas normalmente conhecem. E deixa eu te perguntar sobre uma coisa que eu acho que atrapalha bastante a direita, que chama... São 3 letrinhas. Ego. Quanto o ego atrapalha o Brasil? Porque eu acho que tem uma galera ali que fica nessa disputa de ego, de like. A direita é bastante criticada por ficar só fazendo coisas para ganhar like na internet, mais do que ação. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que tem um pouco disso também, né? E em aí, qualquer área. O que eu acho que é pertinente é a gente absorver as boas críticas e construir em cima delas, né? E quando eu vejo essas críticas, né, de o cara quer só like, e pior é que às vezes o cara quer só like mesmo, né? Não quer mudar porra nenhuma, né? Queria que tu falasse um pouco sobre o ego, assim, na direita e na política no geral e essa busca incessante de likes aí. Eu acho que é uma coisa que atrapalha um pouco, assim, a condução do país. Olha, em qualquer área de atuação humana, o ego, ele é um problema, né? Porque ele acaba criando uma competitividade, inveja, um puxando o tapete do outro, um se sentindo inferior, em qualquer área da atuação humana. Por exemplo, isso aqui é uma empresa. Eu tenho certeza que em um momento ou outro o ego das pessoas que compõem o quadro de membros dessa empresa deve interferir em algum momento ou outro. Isso é normal. Certeza na reunião, absoluta. alguém quer falar mais do que o outro, alguém não quer que o outro tenha mais venda ou mais, vamos supor assim, protagonismo em determinados assuntos. Isso é normal. Na política isso talvez seja mais acentuado, porque é uma área de atuação de muita exposição, né? Assim como na parte artística. O ego, a competição entre cantores e tal. Na política ele acaba sendo mais acentuado porque é uma área de exposição. Você está o tempo inteiro exposto, ou está na imprensa, ou está nas redes sociais, ou, bom, falando com massas. Mas, assim, o ego pode ser algo que possa ajudar, assim como prejudicar, né? Que não quer assim uma mão invisível, tá? Porque, às vezes, uma pessoa agindo pelo ego, ela acaba falando muito e divulgando muito determinada pauta que tem que ser conhecida, tem que chegar ao conhecimento de muitas pessoas. Na cabeça dela, ela pode estar fazendo isso pelos likes. E a gente vê isso que acontece algumas vezes. Ela está fazendo pelo like, para se colocar como, olha, eu sou contra isso daqui, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, ela pode estar fazendo por objetivo do ego dela. Mas, querendo ou não, no conjunto geral das coisas, ela está contribuindo para aquela informação alcançar mais pessoas. O problema é quando o ego se torna nocivo do ponto de tentar derrubar alguém que está tendo mais alcance, que está tendo mais visualização, que está sendo mais visto. Então, na direita, nós temos ali, eu vou dar um exemplo, o Nicolas. O Nicolas é fora da caixinha, não é só direita no Brasil, não. Ele é um fenômeno da política internacional. Nunca, nenhum deputado federal ou um parlamentar do mundo conseguiu fazer o que o Nicolas faz. Tem aquelas pessoas eu achei maravilhoso o negócio que ele postou, que eu repostei, que foi o seguinte. No Wikipedia. Os 10 vídeos mais assistidos da história do mundo em 24 horas. Ele tá 4, né? Ele tem 4 de 10. E é segundo, quinto, sexto. É o segundo, o quarto, o sexto e o sétimo. Umas coisas assim. Então, assim, olha só. O que ele faz, tem gente que fala assim, o Nicolas gosta de aparecer. Eu falo, não, eu conheço ele. Primeiro que ele não faz isso para aparecer. Ele faz isso porque ele entende o peso que a ferramenta, que o talento dele tem. O Nicolas, com 2 vídeos, quase derrubou um governo.
Então, para aquelas pessoas que fazem essa crítica, fica na rede social, eles têm que entender que hoje um parlamentar de direita, ele não tem imprensa do lado dele, ele não tem sindicato, ele não tem entidades sociais, ele não tem espaço em lugar nenhum. Nada, na educação e nada. Onde que ele tem? O único lugar que ele tem a válvula de escape para se posicionar, para falar das suas pautas, são as redes sociais. Por enquanto. É por isso que está esse esforço hercúleo do governo da esquerda de nos censurar. Porque eles entendem que o impacto que a direita tem ao falar nas redes sociais está anulando a imprensa, a Rede Globo, a Secom, o Sidônio, tudo que eles estão fazendo. Então, assim, ego, nesse ponto, ele acaba sendo benéfico. Só é ruim quando, por causa do ego, um tenta derrubar o outro, que infelizmente acontece às vezes. Principalmente nos bastidores, alguém lá e tentar fazer um boicote contra um deputado ou contra um senador, porque ele está tendo muito mais alcance que ele, aí começa aquela picuinha. Essa parte é horrível, essa parte eu acho que prejudica não só a direita, mas até a esquerda tem esse problema também. Qual o pensamento mais valioso que tu pode deixar para o mundo quando tu não estiver mais aqui? Para o mundo? Eu não tenho essa ambição de deixar um pensamento valioso para o mundo. Para o Brasil, para os teus... Para Goiás? Para Goiás. Em Goiás, no Goiás. Cara, eu quero, sinceramente, nos últimos instantes da minha vida, ter a certeza que eu criei 2 filhos que vão carregar os valores e princípios que eu cultivei. Que vão continuar o legado, assim, de cuidar da família, de ser respeitoso, de ter honra, de fazer o que é certo. Eu não tenho ambição de deixar a mensagem para o mundo, nem nada disso. Eu entrei para a política por causa dos meus filhos. E hoje eu continuo na política por causa dos nossos filhos. Eu não sei se você tem, mas é pelos nossos filhos que a gente está aqui. A gente está sacrificando a nossa principal missão, cara, é deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Se a gente não fizer alguma coisa agora, a gente vai fracassar enquanto adulto. Imagina, o mundo que está virando isso. Os nossos filhos no futuro, os nossos netos falam, nossa, meu avô fracassou, olha que merda de mundo que eles deixaram, olha essa ditadura que eles deixaram pra gente, e aí já vai estar numa situação irreversível. Então, minha preocupação é muito simples, cara, deixar filhos melhores pro mundo. Eu quero deixar filhos melhores, meu legado é esse. Gar, tem um consenso, até no próprio STF, que os excessos cometidos lá já passaram de todo e qualquer limite. Sim. Tu acha que isso vai até onde? Qual é o limite desses excessos? Dito isso, já aconteceram excessos em outros países, não sei se nessa proporção, mas já aconteceram, nos Estados Unidos inclusive, né? A gente tem algumas coisas lá, por exemplo, o Musk está sendo perseguido por uma juíza de Delaware lá, que confiscou 55 bilhões. Obviamente aquilo ali é ilegal, obviamente aquilo ali é uma perseguição política. Então isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo. Em outros países, eu queria que tu fala bastante sobre esse assunto, né? Inclusive já mandaram a Polícia Federal na tua casa. Quanto mais tu fala, mais tu apanha, né? E eu queria que tu falasse até onde esses caras podem ir nessa ditadura, nesses excessos absurdos aí que o judiciário brasileiro se adonou. E também eu queria que tu falasse sobre o buraco moral que a gente se enfiou, né? Eu acho que o Brasil nunca teve tão no lixo, assim, como a gente... Desesperançoso, né? Desiludido, como a gente está agora. Exato. Olha, eu acho que nos Estados Unidos está começando esse ativismo, essa mini ditadura do judiciário, mas não se compara ao do Brasil, porque lá não é na Suprema Corte. Inclusive, todas essas decisões absurdas dos juízes ali, em primeira instância, que tentam barrar ações do governo, que tentam barrar, por exemplo, a suspensão das verbas lá do DOGE, né, do Departamento de Eficiência Governamental, são suspensas e anuladas quando chegam na Suprema Corte. Então, elas duram só algumas semanas, alguns meses, e a Suprema Corte vai lá e desfaz. O problema no Brasil é que é a Suprema Corte que está tomando decisões absurdas, né, que está desrespeitando a Constituição. Quem você vai recorrer depois disso? O Elon Musk falou que o Brasil hoje é um problema sério, porque ele está criando um exemplo que, se der certo aqui, vai ser seguido em outros países. Essa questão do judiciário se apropriar da democracia e dizer que eles são a democracia, não representantes eleitos e tal, e querer fazer uma espécie de ditadura do judiciário. Agora, é tão inusitado, isso é tão novo, essa questão dos ministros de uma Suprema Corte criarem uma espécie de estado de exceção e eles serem os legisladores, os fiscalizadores, os julgadores, as vítimas, que a gente não sabe até onde isso vai. O que acontece é, o Congresso, se não reagir, eu concordo com a Bia, se não houver uma reação do Congresso por parte do Hugo Mota e do Alcolumbre, então fecha as portas, porque é um gasto absurdo
que tem ali dentro, né? Não só de salário que eu tô falando, de toda a estrutura que tem que funcionar, das emendas, que é outra coisa, bilionária. Se for pra gente ser fantoche e só distribuidor de emenda e não lutar para defender a Constituição, os direitos fundamentais, liberdade de expressão, com prerrogativas parlamentares, então, olha, fecha a porta, transforma aquilo lá no museu, ou sei lá, no closet pra Janja, e economiza o dinheiro do pagador de impostos. Agora, do jeito que tá, eu não sei, cara, em vários momentos eu pensei, agora a corda arrebentou. Agora, não é possível que eles vão aceitar isso. Agora, nessa questão onde eles anularam a decisão de 315 parlamentares na suspensão da ação penal contra o Ramagem. Ali eu pensei, não, agora o Hugo Mota não é possível. Agora não tem condição aceitar uma coisa dessa. Foram 315 votos, passa uma PEC. E o cara vai lá numa canetada, não aceito, não gostei disso daqui. A reação do Hugo Mota é recorrer ao plenário. Vamos ver o que vai dar isso daí. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, eu acredito que a indignação, a revolta e a frustração vai explodir no Brasil. Eu não sei quando que vai ser isso. Se eles tentarem prender o Bolsonaro, se eles fizerem essa loucura, eu acho que esse pode ser um momento de culminação, né, de paralisação geral do Brasil. Eu acho que as pessoas que gostam do Bolsonaro gostam de verdade. Então, se eles tentarem prender o cara que está em primeiro lugar nas pesquisas, vai ser aquilo que precisa para arrebentar a corda. Mas é uma pergunta que todo mundo se faz, né? E ninguém tem a resposta, né? O que falta, o que mais precisa para a gente poder reagir? Até onde isso vai? Já teve vários momentos que eu falei, acabou, é agora, daqui não passa. E passou e continuou como se nada tivesse acontecendo. Aí você tem Flávio Dino indo para o Maranhão e fazendo campanha por um candidato lá. Barroso dando palestra nos Estados Unidos como se ele fosse o presidente dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes, em horas, descartando uma decisão da O Alexandre de Moraes não foi para a semana em Nova York, ou era? Não, acho que não. Foi o Barroso só. O Alexandre de Moraes meio que tá tentando ficar mais recluso agora por causa desse julgamento. Então, assim, eu não sei. É uma pergunta que a gente não tem resposta. O que eu sei é que a gente, enquanto representante eleito, tem que continuar lutando. Não pode se acovardar só porque o Alexandre de Moraes criou um inquérito absurdo e coloca seu nome lá e manda a polícia na sua casa, que a intenção é te silenciar. Não pode, a gente não pode nos deixar sermos silenciados. E eu torço para que a próxima eleição a gente tenha um número considerável de deputados federais e senadores com culhão, com coragem, né, com garra para reagir. Porque essa composição que a gente tem hoje, eu não tenho tanta esperança. Deixa eu te perguntar para a gente fechar, que a gente estourou aqui, que eu sei que tem que sair. Qual o teu sonho grande? Eu já realizei meu sonho grande. Criar meus filhos para eles serem pessoas decentes. E eu morro de paixão, orgulhoso, tenho orgulho deles. Voltar a dar minhas aulas de inglês, a reabrir a minha escola, que está temporariamente fechada. Esse é meu sonho grande. Está realizado já. Eu suspendi meu sonho grande para esse período de vida política que eu estou vivendo. É um período? Tu acha Isso aqui não é vida não, cara. Isso aqui não é vida não. Não é vida. É um sacrifício, é só paulada, é só... multa, perseguição, difamação, é horrível. Isso aqui não... Eu não consigo entender como é que tem gente que vende a alma por isso aqui. Isso aqui é uma missão. E se Deus quiser, quando tiver concluído, eu volto minha vida. Deixa eu te perguntar sobre isso. Eu estive em Brasília, até só pra gente fechar. E, cara, foi bem difícil, assim. Recomendo todos irem lá, ficarem uns dias lá. E eu não consigo entender alguém que tem um trabalho e que ganhe mais de 20 mil reais, que vá para lá que não seja para roubar. Porque não dá para entender. É muito fácil roubar lá. É muito fácil. É a tentação para todos os lados. Por isso que é difícil, é difícil. Mas hoje eu vou te falar... O político ou é louco ou é ladrão? Não, tem gente, eu vou te falar, tem gente da esquerda que às vezes eu tenho mais respeito do que alguns políticos que não são da esquerda, mas eles entram ali com um único objetivo. Tem gente da esquerda que não vende voto. Eu tenho até respeito, porque eu discordo tudo que essa pessoa representa, mas ela não se vende, ela é fiel à bandeira dela. E a gente até respeita uma pessoa assim. Agora tem uma parcela ali realmente que vai lá por benefício próprio, para se enriquecer, para aumentar o patrimônio. E boa parte disso está por causa de emenda, tá? Boa parte, eles vão falar de novo de emenda. Mas, não, tem gente ali que quer mudar o país, tem gente que quer mudar o país para pior, tem gente que quer mudar o país para melhor. Eu só queria que essa parcela fosse maior. É o Brasil onde os políticos ou são loucos, como Gustavo Gaia, ou são ladrões. No podcast Café com Ferro, vocês são presentes. Minerva Foods te presenteia com churrasco, Gustavo Gaia. Vixe, olha aí. Isso é bom. Olha isso aqui. Isso é bom, pô. Coisa boa aí, aqui, né? Olha lá, pessoal, ó. Estância 92. A marca premium deles e tem as carnes também.
Não é só o kit churrasco. O que tem hoje aqui, ó? Rapaz, eu vou sair daqui com picanha. Maminha é da picanha alcatra. do Lula? Não, né? Não tem picanha porque a gente não é... bife de chorizo e uma maminha da alcatra. Maravilha. Churrasquinho desse final de semana. Tu tá usa organizado, o chat GPT? Tu usa a inteligência artificial? Não. Uso. Usa outra. Ó, agora tu vai usar A gente tem um com a patrocinador da Adapta que tem todas as inteligências artificiais numa só. Incrível, isso aí tu vai... É incrível, certamente- cara. Tem Tem a uma camiseta camisetinha, também. A camisetinha Aqui, galera, ó. Aí, e 1 ano de acesso ao serviço da um Adapta. ano de acesso ao serviço da Tá Adapta. vendo lá, ó? Adapta toda a inteligência artificial de um lugar só. Lá pra sua empresa fazer as imagens, edição de vídeo, esses negócios. Aí Obrigado. uma caneca do podcast pra E levar a lá pra caneca? beber. Rapaz, vou ter que comprar outra mala pra ir embora agora. Então, Não pode botar a faca, tu vai ter que despachar. a faca ou despacho a gente manda pro correio pra você também. Pessoal, minha canequinha. Vocês vão ver lá no meu estúdio isso aqui. Ó. A gente organiza pra enviar. Se tu vai ver agora, viajar já de avião, é melhor a gente enviar Gustavo então, Gayer, Gustavo Gayer, pelo correio. Né? Esse aqui eu te futuro senador também. em E as carnes também. Carne 2026, pode levar. pelo estado de Goiás. Tá eleito, tem nosso apoio aqui, é um dos mais ferrenhos defensores da direita no Brasil. Precisamos de mais Gustavos Gaiers no Brasil, porque estamos numa situação difícil. Queria agradecer demais a nossa audiência, a mais qualificada do Brasil. Esse ainda não é o maior podcast do Brasil, mas já é o melhor. Caminhamos rápido para 10 milhões de inscritos. Chegamos a 2 milhões de inscritos. Queria agradecer demais a toda a nossa audiência, todo o nosso time. Gustavo, obrigado demais. Esse episódio é mais curto porque o Gustavo tem que sair, mas voltará para falar sobre o Senado em 2026, que este será o maior canal de política do YouTube em 2026. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua audiência, a sua paciência. Até o Valeu, próximo turma. podcast Café com Ferro. Compartilhem esse link nos grupos de WhatsApp se você nos odeia ou se você nos ama. Um grande beijo.